Salve, salve galera, Dinei Paixão da assessoria SEC falando, beleza? Turma, seguinte, dia de falar sobre itens básicos para a prática do ciclismo de estrada, mountain bike, enfim. É possível notar, principalmente nos últimos meses, um número enorme de pessoas praticando ciclismo, conversando aí com pessoas envolvidas no meio, lojistas, enfim, a gente vê realmente esse crescimento. E aí a gente tem que considerar que, mesmo antes da performance, vem a questão da segurança, vem a questão da prática consciente. Então hoje eu reservei aqui alguns materiais que eu tenho em casa, que eu vou poder mostrar realmente para vocês, para destacar a importância de itens básicos, tá? Preocupado ali realmente com arroz com feijão, para que depois em outras situações a gente possa avançar para itens que trazem performance, enfim, que também são importantes. Bora! Seguinte, primeira coisa básica, capacete, né? A gente sabe que existem diferentes modelos de capacete, então se você considera, por exemplo, a galera do downhill, enfim, algumas outras modalidades também, tu pode ter um capacete fechado por completo. Existem os capacetes de contrarrelógio, né, usados aí no ciclismo de estrada, usados no triatlon de longa distância, que são capacetes geralmente com uma geometria diferente, um desenho, são capacetes fechados. E existem esses capacetes aqui, que são os mais comuns, né, e que podem ser encontrados também em diferentes modelos, daí por diante, né? Diferentes números de saídas aqui de ar, enfim, entrada e saída. Mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte: uma vez que você comprou seu capacete, não saia sem ele, ele é importante, né? Infelizmente a gente tem praticado aí o ciclismo mountain bike em alguns lugares, mesmo mais desertos, a gente acaba vendo algumas pessoas sem o capacete. Isso não é bacana, o capacete realmente é um item primordial, mas o que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Existem diferentes possibilidades a depender do modelo que você venha trabalhar para ajustar o teu capacete, tá? Então alguns trabalham com esse sistema que vocês acabaram de ver, existem outros que trabalham com esse outro sistema, então o bacana é você bater o olho aí no seu capacete e entender qual é a função, a categoria ali que veio no seu. Uma vez que eu faço esse ajuste aqui atrás, o meu agora não está, né, ajustado, eu vou passar aqui para outros detalhes. Eu consigo ajustar aqui essa distância e aí, evidentemente, depois que eu consigo ajustar aqui. E o mais importante, depois que você faz toda essa sequência de ajustes, é que você se sinta confortável. Então o capacete não pode te incomodar, mas ele não pode estar também frouxo, né, a ponto de você testar balançando a cabeça e o capacete chacoalhar. Ele tem que estar firme. Então no momento da compra, lembre-se que cada capacete tem uma dimensão, então tu vai ver ele no tamanho pequeno, médio, grande, enfim, mas além da dimensão existe essa preocupação também em relação a ajustes finos que você deve fazer. E uma coisa bacana de se dizer é o seguinte, nessa época, por exemplo, aí de frio, é comum muitas vezes no pedal que a gente faz aí início de dia, usar, por exemplo, uma bandana, né, que pode servir aqui para proteção das orelhas. Eu posso, logicamente, dar outros fins aqui para essa bandana, mas o que eu quero dizer, levando em conta o nosso bate-papo de hoje, é que dependendo do corte de cabelo, se está rapado ou não, dependendo se eu uso bandana ou uso qualquer outro produto mais grosso, isso logicamente vai interferir ali no ajuste do capacete. Então é importante porque às vezes num dia o capacete está bem ajustado, tu corta o cabelo, tira uma bandana, tira duas, de repente o capacete está frouxo. Então observe sempre isso aí porque é super importante. Outro item, óculos. Óculos no ciclismo, no mountain bike, não é estética apenas, tá? Lógico que a gente tem diferentes modelos, cada um adquire aí o que achar bonito, enfim, o que puder. Mas no ciclismo, no mountain bike, o óculos ele tem a função de proteção, né? Imagina só bater uma pedra, bater um inseto, isso pode trazer uma lesão, né, nessa região.
pode te fazer assustar, tirar, por exemplo, uma mão ali do guidão e no momento ali um terreno irregular te levar até mesmo a uma queda. Então isso é super importante. E aí, logicamente, existem diferentes modelos. Para quem faz aí o rolê bem no início do dia, antes do nascer do sol ou à noite, há a possibilidade de usar as lentes transparentes, mas que vão trazer a mesma ideia de proteção. E aí eu reservei esse óculos aqui para mostrar para vocês no vídeo que, diferentemente dos óculos que eu coloquei agora há pouco, esse aqui é um óculos para o dia a dia, enfim, de passeio. A diferença, basicamente, pensando aqui no spot, nos itens básicos que a gente tem falado aqui no vídeo, é que esse óculos aqui sim, com esse modelo, ele acaba dando a você uma proteção maior, evita também uma passagem de ar forte, que pode fazer lacrimejar, acabar embaçando a lente do óculos. Então eis a importância e eis o motivo pelo qual você vê a maioria dos ciclistas usando óculos e óculos desse tipo e não de outros, beleza? E aí, para finalizar essa trinca básica, luvas. Quando a gente está pilotando a bike, geralmente os treinos são longos, é comum, né, transpirar, algumas pessoas transpiram mais ou menos nessa região das mãos. Então a luva ela ajuda muito na questão da pegada, de não escorregar. E numa situação de queda, a tendência é que a gente vá com as mãos em direção ao chão. Então o bacana das luvas é te trazer conforto, no sentido de treinos longos, mas ao mesmo tempo te proteger, né? Uma queda pode fazer com que você machuque, né? Rale a palma da tua mão, e isso vai te incomodar tanto no pedal para você continuar, voltar para casa, e logicamente que durante a semana no teu trabalho, seja para escrever, seja para dirigir e daí por diante. Quando a gente fala em luvas, também há diferentes opções. Essa que eu estou usando aqui, como vocês podem ver, deixam, né, a ponta dos dedos aqui livre. Já é uma luva super bacana, que vai te trazer aí essa proteção. Mas aí existe esse outro modelo aqui, galera, que são as luvas fechadas. E aí, além da questão estética em si, qual que é a grande sacada aqui em relação a essa diferença? Se eu estou numa estrada, né, asfalto, ou estou num estradão, no caso aí da galera do mountain bike, essa luva aqui, beleza, dá conta do recado. Se eu pego um trecho mais fechado, single track, por exemplo, eu tenho muito galho, posso ter, né, algo muito fechado, e aí se eu estou pilotando e tenho que me preocupar a todo momento com algo que está raspando a minha mão, que está me machucando, isso de alguma forma pode me tirar a atenção. Então as luvas fechadas, quando você for lá no bike shop, fazer a compra, for pedir pela internet, ela tem essa característica, essa vantagem, digamos assim, em situações em que você precisa desse tipo de característica, tá? Então super importante pensar nisso. Geralmente essas luvas vêm com alguns pontos aqui de uma proteção um pouco maior ou almofadados para trazer conforto. E no caso das luvas aqui completas, né, que também pegam a ponta do dedo, é importante sempre bater o olho, testar o material, porque como você vai usar para o freio, é importante que a gente tenha aqui um material que não escorregue tanto a ponto de te não oferecer, por exemplo, confiança nesse processo. Além disso, lógico, algo que te traz conforto, para que você, uma vez em cima da bike, não precise ficar a todo momento lembrando da luva, mexendo, enfim, se for algo desconfortável pode te prejudicar. Comprar a luva do tamanho certo, colocar, se tiver a possibilidade de experimentar antes da compra. Ah não, é um material legal, bora, fechou. E aí a gente tem a trinca básica, capacete, óculos e luva, super, super, super importante, beleza? Então lembre-se desses três. E agora bora para umas dicas importantíssimas aqui que vão agregar além dessa trinca, desse tripé aí inicial. Seguinte, uma vez que eu saí para fazer meu treino na estrada, né, na rodovia, enfim, ou fui para terra, para trilha, então ciclismo de estrada e ou mountain bike, é super importante que eu tenha comigo e saiba usar, né, um jogo aqui de chaves. Na maioria das bikes, com esse jogo de chaves, eu consigo trabalhar na bike quase por completa, né? E aqui, como a gente está falando de itens básicos, a gente não vai entrar em discussão de
ajustes ali mecânicos avançados. Isso aqui vai ter uma importância para coisas básicas, dependendo da tua bike. Tu quer fazer um ajuste, por exemplo, em relação ao canote, né, na altura do selim, então pode ser que seja necessário isso aqui. E, além disso, muito importante, levar aí para quem não usa tubeless, né, um kit remendo. Então tu vai precisar aí, geralmente de 2 a 3 espátulas. Os remendos, logicamente, cola e lixa, tá? Basicamente isso. Existe também a opção de que você leve direto uma câmara de ar, né? Reserva, uma ou mais, enfim, seja ela para bike road ou para MTB. E aí, galera, tem uma coisa super importante, como a ideia aqui é informar essas questões básicas, eu acredito que seja uma informação aí bacana para muitos. Nem todas as bikes elas têm o mesmo tipo de válvula, tá? Então é importante que quando você for fazer a compra da tua câmara de ar, que você vai usar depois para levar para o teu pedal, que você indique ao vendedor, né, ou se for uma compra pela internet, que você faça a compra certa, porque isso aqui vai interferir na compra que você vai fazer, né? Qual é o tipo de roda que você tem na sua bike, qual é o tipo de câmara que você usa. Então isso é super bacana e é importante falar disso. Tão importante porque mesmo dentro do mountain bike, por exemplo, pode ser que a sua bike use uma válvula presta ou não. Então confira isso e fique atento. E aí, logicamente, se eu tenho tudo, né, conhecimento básico para a troca ali da câmara de ar, tenho as ferramentas, espátula, etc. O que eu vou precisar é uma bomba, né? Não tem como eu lá no meio da trilha encher o pneu se eu não tiver uma bomba à disposição. E aí existem vários modelos também. Uma coisa bacana é que geralmente essas bombinhas, né, elas têm a opção de você mudar a configuração aqui, muito simples, para um tipo de válvula ou outro, então isso é importante. E aí você tem a opção, né? Tu pode carregar essa bomba no bolso, existe a opção em alguns casos de você colocar isso perto ali da garrafinha, né, no próprio quadro da bike. Importante é você ter isso realmente num local seguro para evitar queda, e uma bomba que realmente funcione, quando você precisar, que seja uma bomba útil, que consiga ali atender pelo menos a necessidade básica de te fazer continuar no treino ou mesmo, enfim, voltar para casa, beleza? Então, itens básicos aí também para completar essa lista. E aí, por fim, parece bobeira falar, mas tem muita gente começando, a gente conversa daqui e dali, ouve, enfim. Galera, levar coisas aí para você se hidratar e se alimentar, né? Alimentação eu estou colocando aí para quem usa suplemento, enfim, quer comer uma comida sólida, enfim, não tem problema. É você traçar uma estratégia para alimentação e para hidratação, água ou bebida esportiva, enfim. E aí levar em consideração que esse meu planejamento, essa minha organização para alimentação e hidratação, ela depende, por exemplo, do tempo do pedal, do volume que eu vou fazer em quilômetros, enfim. Então, existem alguns quadros em que eu consigo colocar apenas uma squeeze e uma garrafinha. Pode ser que o teu quadro não aceite uma garrafa ou 2 garrafas tão grandes, daí a opção de você trabalhar com garrafas menores. E aí existe também, lógico, a opção de você levar a mochilinha de hidratação, que vai ser tema aí para uma discussão depois, onde a gente vai mostrar diferenças de mochilinha de hidratação, tá? Mas não se esqueçam disso. Como tem sido um momento, uma onda em que várias pessoas têm começado, tem sido pelo menos comum para mim ouvir esses relatos e tal, de situações em que às vezes falta água, o sujeito não leva uma alimentação básica ali, coisas para comer, para te dar energia, né? Não estou aqui discutindo o que levar ou não, mas lembre-se disso, tá? Então essa parte aqui do kit remendo, para quem usa esse sistema na bike, com tudo ali que você precisa, alimentação e hidratação, e aí aquele tripé básico, capacete, sempre atento aos ajustes, óculos e luvas. Aquele abraço, bom pedal para todo mundo, vamos que vamos!